Oi, gente querida, que prazer estar mais uma vez entrando na sua casa para poder compartilhar e transmitir um ensino de grande relevância e conteúdo profundo. No estudo de hoje nós estaremos falando na terceira parte da Mesopotâmia e hoje nós vamos enfatizar mais especificamente a Babilônia. Nós terminamos o último estudo falando da importante contribuição que a Mesopotâmia trouxe para a humanidade através da escrita cuneiforme. Por quê? Porque a partir da invenção da escrita, os conhecimentos puderam ser divulgados, puderam ser discutidos, aprendidos e até mesmo à distância, sem a presença de um professor, por exemplo. Então foi possível aprender por meio de livros. No caso deles, eram tábuas, pequenas tabuinhas, e sem a presença de um mestre. Agora, uma das técnicas mais importantes criadas a partir da escrita foi o cálculo matemático. Isso surgiu na Babilônia, desenvolvido pelos mesopotâmios em um sistema sexagesimal, um sistema de 60. Uma vez que o número 60, ele possui muitos divisores por ele e simplifica os cálculos principais. Bom, a estrutura matemática sexagesimal, ela permanece até os dias de hoje, na medida que o tempo que nós contamos é dividido em 60 minutos, e os minutos são divididos em 60 segundos. E também, dentro da própria geometria, os ângulos também estão dentro dessa estrutura sexagesimal. Por quê? Porque nós sabemos que um círculo total tem 360 graus e um semicírculo 180 graus, todos eles divididos por 60, contribuição dos babilônios. Vejam que povo avançado, gente. Outra contribuição importantíssima também dos babilônios, até de alguém que foi contemporâneo no período de Abraão, são os códigos jurídicos. O primeiro código jurídico no mundo veio da Babilônia, de um rei chamado Hammurabi, um imperador, na verdade. Hammurabi nasceu em 1810 e viveu até 1750 a.C. Então, esse código foi muito importante porque ele uniu a Mesopotâmia desde o Golfo Pérsico, lá embaixo, até o deserto da Síria. Hammurabi, ele procurou reformar e unificar as leis em seu reino. Foi o primeiro rei que literalmente escreveu um código e disse: olha, essas são as leis que vão reger a nossa vida, nossos relacionamentos, a nossa cultura. E estas leis, elas foram esculpidas em uma estela de rocha negra. É muito famosa, conhecida, muitos já viram inclusive a foto disso. Nesse código haviam leis que puniam delitos importantes, que regulavam o casamento, o patrimônio da família, da herança, organizavam classes especiais. Naquele tempo ele separou médicos, veterinários, barbeiros, pedreiros e barqueiros, e até determinava preços e salários e tratavam da posse de escravos. Gente, isso aqui é um avanço extraordinário para a história dos homens. Foi na Babilônia, especificamente com Hammurabi. A família na Babilônia desempenhava um papel central neste código, uma vez que era o coração da estrutura social da Babilônia e também das demais cidades mesopotâmicas. Naquele tempo era permitido a poligamia, mas a monogamia acabou sendo o padrão. Por quê? Porque apenas uma das mulheres, a primeira mulher, tinha a prerrogativa legal de esposa. Vocês se lembram de Abraão? Abraão era casado com Sara, Sarai, e ele vai para o Egito e lá ele traz de volta, quando obviamente o faraó descobre que Sarai não era irmã dele coisa nenhuma, que era na verdade esposa, o faraó manda ele embora, mas ele leva junto uma serva, Agar, a egípcia, e faz depois dela uma esposa, na verdade uma concubina, não tinha direito legal, tanto é que o primogênito de Abraão
era considerado Isaac e não Ismael, que era o seu filho 13 anos mais velho que Isaac. Então, dentro da sociedade babilônica, no Código de Hammurabi, a família exercia um papel muito importante, fundamental. Exemplos de leis do Código Hammurabi. Eu quero ler para vocês aqui alguns artigos interessantes. Olha, se uma mulher tomou aversão a seu esposo e disse-lhe: tu não terás relações comigo, seu caso será examinado em seu distrito. Se ela se guarda e não tem falta, e o seu marido é um desses saídos e a despreza muito, então essa mulher não tem culpa. Ela tomará o seu dote e irá para a casa do seu pai. A mulher podia pedir carta de divórcio e dizer tchau para o marido se ele estivesse tratando ela mal e se estivesse, por exemplo, quando fala, né, desses saídos, estivesse pulando a cerca. Outro artigo interessante do Código Hammurabi diz assim: se ela não se guarda, mas é uma saideira, essa é a expressão deles, né? Dilapida sua casa e despreza o seu marido, lançarão essa mulher na água. Há um terceiro artigo que diz assim: se um filho bateu em seu pai, cortarão sua mão. Eu acho que esse artigo hoje em dia ia fazer um estrago, né? Outra coisa importante dizer também sobre as divindades na Mesopotâmia e especialmente na Babilônia. A Babilônia era uma cultura politeísta, portanto acreditavam em diversos deuses, né? Quando os assírios dominaram a Mesopotâmia, Assur era o deus supremo, tá? O principal de todos os deuses. No caso dos babilônios, o principal deus era o Marduk, tá? Sendo também o principal herói, né, dos mitos cosmogônicos, ou os mitos da criação. Uma coisa interessante a respeito das divindades da Babilônia é que eles vinham sempre em tríades. Eram 3 deuses que formavam, vamos dizer assim, o poder da divindade. Por exemplo, na Babilônia, os 3 principais deuses eram An, Enlil e Enki. An era chamado também de Anu, e ele era o céu, tá? E ele era simbolizado por uma estrela. Uma grafia que sempre aparecia antes de qualquer deus, uma estrela, né? Antes do nome de qualquer divindade na escrita cuneiforme. Enlil, ou Elil, era o senhor da atmosfera. E ele residia no alto de uma montanha. E ele ligava tanto o mundo divino quanto o mundo humano. Ele era tanto um guerreiro quanto um legislador e um mantenedor da ordem. Já o Enki, ou Ea, era o deus ligado às águas, à magia e aos encantamentos. Essa tríade astral, ela tinha uma outra configuração importante de deuses, sendo composta por Naná, Shamash e Ishtar, também na Babilônia. Shamash era o sol, tá? Ishtar depois evoluiu para Astarote, e Naná ou Sim era a lua. Então, já no tempo de Daniel, por exemplo, essa era a tríade que permanecia. Então, Naná ou Sim, a lua, Shamash, o sol, e Ishtar, os 3 deuses que dominavam, vamos dizer assim, o panteão dos deuses babilônios. Bom, uma outra coisa importante que eu quero ressaltar na Babilônia é a sua organização religiosa. O rei da Babilônia, ele era o pontífice supremo da cidade. Era o papa, vamos dizer assim. Função que ele delegava ao sumo sacerdote, mas era ele. Depois do rei e do sumo sacerdote vinham os sacerdotes especializados. Eram aqueles que pronunciavam as lamentações, os sinais divinos, os encantamentos, os presságios e daí por diante, tá? Eles também faziam as unções e as purificações. Então, além desse corpo de sacerdotes, havia as sacerdotisas, como as sacerdotisas de Ishtar, que literalmente faziam parte de 2 classes: as que ficavam no templo, sem contato com o mundo exterior, e as que se prostituíam. Por último lugar, eu quero falar para vocês que ninguém, como a Babilônia, desenvolveu técnicas de adivinhação. E quando a gente entende essa cultura, nós podemos compreender o porquê que Daniel, quando foi chamado, né, juntamente com todos os sábios da Babilônia, porque Nabucodonosor teve um sonho terrível que ele não pôde
adivinhar daquela grande estátua e tudo mais, ninguém conseguiu adivinhar. E Daniel, além do rei não ter dito o que ele sonhou, Daniel interpretou o sonho e adivinhou o que ele tinha sonhado. Bom, quais eram as técnicas de adivinhação dos babilônios? A primeira delas era a hepatoscopia. Eles analisavam a forma de fígados de animais, logo que eles morriam. E a partir daí eles faziam presságios, né? O segundo tipo de adivinhação era a oniromancia, que é a interpretação dos sonhos. Terceiro tipo de adivinhação era a lecanomancia. Literalmente era uma bacia com água e com óleo para ver o formato da mancha de óleo. Além disso, eles tinham a piromancia, que era a análise de chamas do braseiro. E por último lugar, a astrologia, a análise dos ciclos astrais. Então, queridos, é muito importante você saber que quando Daniel vai para a Babilônia, ele era um jovem nobre, cheio de Deus, e ele teve que viver nessa cultura. E mesmo tendo vivido nesta cultura pagã, ele se destacou em diversos impérios diferentes, dos babilônios e depois dos persas, ou medo-persas, mas ele passou por 3 reis diferentes. Por Nabucodonosor, depois assumiu Nabonido, que era o pai de Belsazar. Nabonido viajou, deixou Belsazar, e por último lugar, quando veio Ciro o persa, ele serviu também segundo o comandante ou o corregente de Ciro o persa, que era o rei Medo Dario. Em todos esses reinos, Daniel se destacou. A Bíblia diz que ele tinha espírito de excelência. Nós também podemos viver hoje nesses tempos de paganismo e nos destacarmos e sermos relevantes para a cultura do nosso tempo e mostrar o poder do nosso Deus. Amém? Eu espero que você tenha aprendido bastante e gostado deste estudo a respeito da Mesopotâmia que estamos terminando agora. Um grande beijo no seu coração em nome de Jesus.